Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, inscritos do canal João Carlos Moraes. Hoje é domingo, 10 de maio, famoso Dia das Mães. Estamos aqui junto com vocês para mais um vídeo que está descrito aí como assuntos interessantes. Mas antes de nós entrarmos no assunto do nosso vídeo, eu quero comentar algumas coisas aqui com vocês, né? Importantes que eu gostaria de deixar bem claro a razão de ser dos nossos vídeos, né? A razão de ser dos nossos vídeos. Há muito tempo a gente tinha esse projeto, esse pensamento, essa ideia de trazer o conhecimento daquilo que Deus nos deu, no entendimento que Deus nos deu pela sua palavra, e nunca dava certo. Sempre se pensava em fazer alguma coisa, sempre se pensava em esperar um celular melhor, uma câmera melhor, sempre se pensava em que alguém viesse ajudar, alguém viesse editar os vídeos, enfim. Tanta espera, tanta promessa, e hoje sinto que não dá mais para esperar. Então vamos fazer esses vídeos do jeito que a gente vai podendo fazer, vai tentando transmitir para vocês, né? Hoje eu estou ouvindo aí o Vitorino Silva cantando para mim, até para mim poder falar um pouco melhor, descontrair um pouco. Então a razão de ser desses vídeos é exatamente trazer o pensamento, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente entende que seja a verdade, sempre trazendo a Bíblia como um todo, não somente como base. Tá certo? Então, mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos, aqueles que já se inscreveram, e agradecer aqueles irmãos que têm comentado, né? E quero pedir mais uma vez que nesse vídeo dessa noite, você que gosta dos conteúdos que eu tenho trazido, são poucos ainda os conteúdos, mas nós queremos trazer mais. E eu quero agradecer a você que tem, aos irmãos que tem comentado, e os irmãos que veem os vídeos, por favor, dê o seu like e comentem, é muito importante que os irmãos comentem ali, porque através dos irmãos comentarem, outros vão comentar embaixo sobre o assunto que está sendo falado, está sendo levado. E então faça isso, dê o seu like, compartilhe e comente. Três coisas, né? Três coisas. Dê o like, compartilhe e comente. Compartilhe nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Facebook, enfim. Faça isso, que você vai estar ajudando esse canal João Carlos Moraes a crescer, a subir esse vídeo, e esse assunto que eu vou falar hoje à noite, venham outras pessoas também junto conosco, trazer um raciocínio sobre a palavra de Deus. Hoje eu queria falar, me acordei e fui ouvir estava ouvindo uma pregação, ouvindo um bate-papo, um estudo de pregadores, e aí senti no meu coração de trazer esse pensamento, o que eu penso, o que a palavra de Deus me mostra que seja, né? É muito interessante esse assunto, é sobre se Cristo cumpriu a lei, né? Se a lei foi revogada, se a lei não vale mais, entende? Eu queria falar sobre isso hoje. Eu queria ler um texto da palavra de Deus para nós
a partir desse texto, nós irmos para outros textos e temos chegamos a um entendimento. Não sei se vocês estão pegando, chegarmos a um entendimento mais claro, chegarmos a clarear o nosso entendimento. O texto é Mateus, Evangelho de Mateus. Algumas pessoas dizem São Mateus. Cada um tem o seu jeito de falar, mas a Bíblia está dizendo Evangelho segundo a ótica de Mateus, segundo o que Mateus descreveu, tá certo? Cada um dos 4 evangelistas, eles escreveram os seus evangelhos a partir da sua visão. Por isso que diz segundo Mateus, segundo Marcos, não é segundo em segunda posição, é segundo a ótica deles, tá? Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, né? Segundo João, que foi o apóstolo amado. E uma curiosidade muito interessante, que os 4 evangelhos, as pessoas às vezes dizem que são 4 apóstolos. Não são 4 apóstolos. Apenas 2 apóstolos, Mateus e João. Lucas era médico e escritor. E Marcos era um discípulo que se converteu após já um certo tempo depois, que seria João Marcos, né? Mas não vamos nos ater a esse detalhe introdutório aí. Vamos ao assunto, que é: Cristo cumpriu a lei? Em que sentido cumpriu Jesus a lei? Vamos ver o que diz aqui o livro de Mateus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 17. Tá certo? Mateus, capítulo 5, versículo de número 17. Diz assim o texto: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, meus amigos, irmãos, estudiosos da Sagrada Escritura, eu escutei nessa pregação, nessa mensagem que falavam hoje pela manhã, e até um comentário ontem à noite de um moço, em que ele relata que alguém falou que a graça, a dispensação da graça, que a lei já passou e que hoje vigora a dispensação da graça. Esse jovem, esse senhor, pretensamente de aconselhamento de famílias, de casamento, de restauração de casamentos, disse que quem fala tal coisa não conhece a Bíblia. Fala um absurdo. Mas a gente não pode se expressar dessa forma. Cada pessoa tem o seu pensamento, né? Então, eu acho que é um pouquinho pouquinho não, talvez bastante falta de conhecimento das dispensações. Porque nós servimos a um Deus extremamente organizado. Quando o Senhor fez o homem, e o homem, por escolha própria, por livre-arbítrio, se afastou do plano original, Deus, ele já tinha os seus planos para trazer o homem, retornar o homem a ter aquela comunhão que tinha lá no princípio. Tá certo? Então, nesse período, né, nesse espaço de tempo, até que viesse se concretizar a vinda do Messias, Yeshua, Mashiach, Deus tratou, isso está relatado
em todo o Antigo Testamento, em todas as Escrituras, que Deus vem tratando com o homem por etapas, em períodos de tempo, né? Os próprios teólogos eles fazem separação de tempos. Há algumas vertentes da teologia que separam em 7 dispensações, né? Sendo que a última dispensação seria essa dispensação, a dispensação da graça de Deus. Mas fica muito óbvio, muito claro, sem amiudar muito, que no mínimo 3 dispensações claras existem. Uma dispensação que eu poderia chamar de dispensação da promessa, onde Deus prometeu uma terra para aquele povo e sempre prometendo a eles a vinda de um Messias. E veio então a dispensação da lei. Quando eles entraram naquela terra que manava leite e mel, eles já vinham sendo preparados desde o deserto, né, com uma série de leis, de regras, de cerimoniais, que quando eles tomassem posse daquela terra, daquela nova terra, então isso seria institucionalizado, seria colocado organizado. Entendeu? O povo tomaria posse de uma terra, Israel tomaria posse de uma terra, e ali, naquela terra, seria então estabelecido aquele povo como nação, e como nação ele teria um sistema de governo, certo? Um sistema de governo, um governo teocrático, que mais tarde veio a ser substituído, tá, por um reino, uma monarquia, porque Israel quis um rei e rejeitou abertamente o Senhor. Então, meus queridos, em todo esse tempo, em todo esse movimento que nós vemos, Deus tratou então com o seu povo por períodos, por etapas. E nessas 3 dispensações, mas eu poderia falar amiudadamente ou detidamente sobre cada uma delas, mas vou citar apenas 3. A dispensação da promessa, a lei e hoje a graça. Então, se nós formos tratar em cada dispensação, houve uma maneira, um jeito com que Deus tratou, o que valia naquela dispensação. Algumas coisas passaram daquela dispensação para outra. E a dispensação da lei me parece que foi a mais duradoura. Foi a mais duradoura, onde, através da tribo de Levi, a tribo sacerdotal, Deus agia, os sacerdotes trabalhavam, os sacerdotes tinham suas funções, as funções dos levitas não era só sacrifício, alguns ministravam a palavra, outros faziam, tinha execução dos holocaustos, outros levitas eram cantores. Hoje o pessoal trata levita é cantor na igreja, levita, cantor é levita. Não, levita não é só isso, entendeu? Essa era uma função, tinha os levitas que cantavam, né? Mas a tribo de Levi era muito grande, tinha muitas funções, né? Toda a função de sacerdócio, daquela coisa espiritual, era delegado, era a função que Deus tinha dado à tribo de Levi, que foi chamada, escolhida como tribo sacerdotal. Então, nesse período, esse povo, essa tribo de Levi, o que eles faziam? Eles lembravam a lei, ensinavam a lei, praticavam a lei, com todas as suas regras e funções. Entende? Então, nesse nosso tema, Cristo cumpriu a lei. Em que sentido Cristo cumpriu a lei? Nós lemos o nosso texto, o que o próprio Jesus diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Tá? Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Certo? Então, o Senhor Jesus, desde o nascimento, ou seja, vamos colocar assim, desde antes de o Senhor Jesus nascer,
os profetas já falavam dele, entendeu? Desde antes dele nascer, como seria reis messiânicos, reis que eram profetas, como Davi, profetizaram a vinda do Messias. Isaías deu a descrição de como seria o Messias, né? Que ele seria um homem experimentado no trabalho, que ele seria sofredor, né? Que o castigo que nos traz a paz estaria sobre ele, que ele seria Emanuel, Deus conosco. Então, tudo isso estava escrito nos profetas. E na lei, o que representava Cristo? Aquele cordeiro que era sacrificado, ou aquele bezerro que era sacrificado todos os anos pelo perdão dos pecados. Um sacrifício que era anualmente era feito, anos se passaram, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 300 anos, 400 anos, 430 anos, até que veio aquele que João Batista apontou dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu? Então, em que sentido, quando que Jesus cumpriu a lei? Quando o Senhor Jesus nasceu, né, ele nasceu sob a lei. Quando o Senhor Jesus nasceu, a lei não foi abrogada. A lei não deixou de valer a partir do momento do nascimento de Jesus. Porque Jesus, como filho de Deus, no modo filial, como filho de Deus, exercendo Deus o papel filial, teria que cumprir uma lei que ele mesmo estabeleceu. Em que sentido? Nunca houve um homem sobre a face da terra que cumprisse a lei 100%, que cumprisse a lei em todos os seus J e seu tio, ou seja, sem omitir uma letra sequer. O único homem perfeito que cumpriu tudo desde o seu nascimento foi Jesus Cristo. Então, quando ele está aqui falando essas palavras, ele ainda está vivo. Quando perguntaram para ele, né, sobre os tributos, ele mandou dar os tributos. Quando chegava o tempo da Páscoa, a Bíblia é clara que o Senhor Jesus, ele ia com seus pais para cumprir o ritual. E que ritual seria esse? Os pais de Jesus, com certeza, ofereciam um bezerrinho, um animalzinho lá, um cordeirinho, ofereciam pelas suas famílias, incluindo o próprio Jesus, cumprindo a lei. Quando o Senhor Jesus, no seu ministério terreno, ele faz os sinais, ele cura os leprosos, aqueles 9 leprosos, ou aquele leproso em particular, que ele falou, ele mandou aquele leproso se apresentar segundo o costume da lei. Entendeu? Ele mandou se apresentar porque ele teria que ser cumpridor da lei. Cumpridor no sentido de obedecer. A lei foi estabelecida por Deus e nenhum homem jamais conseguiu obedecê-la de A a Z, seja, de alfa a ômega, da primeira à última letra da lei, nenhum homem jamais conseguiu. Mas o Senhor Jesus veio com essa finalidade, uma das finalidades. Ele veio e ele cumpriu a lei. É nesse sentido. A morte sacrificial de Jesus Cristo sobre o madeiro, e a polêmica se foi cruz ou se não foi cruz, o importante é que o sacrifício existiu, tá certo? Essa questão de cruz me parece mais uma questão católica, não cristã, me parece mais uma questão, há controvérsias na história, mas o fato é que o cordeiro foi sacrificado. E quando o cordeiro foi sacrificado, cumpriu-se o que na lei, que nos profetas estava escrito, que convinha que o Cristo padecesse. Entendeu? Era uma interpretação divina diferente da interpretação judaica,
que até hoje não recebe o Messias, não aceita o Messias. E eu penso que um pouco os judeus não aceitam Jesus Cristo, o nosso Messias, porque ele lhes falou muitas verdades profundas aos seus corações que a lei não tinha alcance. Jesus olhou tete a tete e disse muita coisa para eles, que muitos deles, né, dos principais, voltaram certa vez dizendo que nunca homem algum falou como Jesus falou. Jesus lhes deu algo que a sua lei não lhes deu, a possibilidade de amar os inimigos, porque a lei mosaica era bem clara, olho por olho e dente por dente. Mas vem esse Messias, esse Machia, pretenso Machias para eles, dizendo: amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, ensinando uma palavra completamente nova, uma mensagem completamente diferente, quando eles esperavam um Messias militar, um Messias que fosse subjugar o Império Romano, tomar a força, Israel voltar a ser o centro das atenções mundiais, né? As controvérsias são grandes, eu aqui amo Israel em particular, mas não é porque amamos Israel, ou qualquer povo, ou qualquer irmão, que não vamos defender a palavra de Deus. Eu também, aqui não faço vídeos para falar de mim. Você pode olhar para mim e eu tenho muitas falhas e fiz muitas coisas erradas já na minha vida. Mas eu não estou aqui falando de mim, eu estou aqui falando da palavra de Deus. Você tem que olhar para o conteúdo da palavra de Deus. E Cristo Jesus cumpriu a lei, porque ele foi obediente. A Escritura diz, ele foi obediente até a morte. E a versão João Ferreira de Almeida diz, e morte de cruz. Ou seja, ou morte de madeiro. Ele foi obediente até a morte. Em tudo, ele obedeceu, como está escrito aqui, ó. Nem o jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. E foi cumprido na cruz. Porque jamais, nenhum homem jamais poderia obedecer a lei. Jamais poderia um homem cumprir a lei. Era algumas coisas que se conseguia, mas não se poderia ser justificado pela lei, né? Então, meus amados, é nesse sentido, eu quero ler aqui em uma outra escritura aqui, ó, no livro de Lucas 16 e 16, que é um texto também que traz uma luz também para a gente, né? Que diz assim, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Entendeu? Até que se cumprisse. Entendeu? A lei e os profetas duraram até João. Entendeu? Não cai, a lei, ela foi por Jesus Cristo, ela foi aperfeiçoada pela graça. Ela está lá e ela é uma direção. Mas a graça aperfeiçoa a lei. Por que a graça aperfeiçoa a lei? Nessa passagem que eu citei há pouco, em que Jesus estabeleceu que aquele povo deveria amar os seus inimigos. Não deveriam amaldiçoar, mas deveriam orar pelos que os perseguem. Isso era difícil para eles. Então, em várias passagens das Escrituras, nós podemos ver que no Evangelho, nos 4 Evangelhos, que Jesus trouxe uma mensagem completamente nova. Por isso que Evangelho quer dizer boas novas. Ou seja, a mensagem antiga que se tinha é que ninguém conseguiria obedecer à lei. E se nós somos transgressores da lei, nós morremos. A condenação é certa, o inferno é certo para quem não conseguir cumprir a lei.
Então por isso que evangelho é boas novas, porque através do evangelho, através de crer, aquele que crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. Né? Aquele que crê em mim nunca morrerá. Entende isso? Então o Senhor Jesus, ele, as várias passagens do Novo Testamento aqui, eu vou ler também mais uma passagem com você que está me ouvindo. Nosso vídeo já está em 25 minutos já, mas vamos ler mais uma passagem aqui, em Efésios. Tem algumas passagens em Efésios, temos em Gálatas também, passagem muito interessante sobre esse assunto. Glória a Deus. Diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Está vendo? Então havia uma maldição porque as pessoas não podiam cumprir a lei. Não havia o Espírito Santo para dar aquela força. Só havia um ato cerimonial de sacrifício ali uma vez por ano. E havia algumas costumes religiosos que eles praticavam em reverência, algumas coisas, mas não conseguiam ser justificados, não tinham força contra o pecado através daquelas práticas. Então estavam debaixo de uma maldição. E aqui o versículo 11 diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Estão vendo aqui? A Bíblia que está dizendo, ó, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, quando Abraão foi justificado lá, ele foi justificado porque ele creu. Ele foi justificado pela fé em Deus, não por obras. Entendeu? Porque o único que se pode se gloriar de ter cumprido por suas obras e por sua graça e por sua vida santa foi Jesus. Por isso que Jesus diz assim, que nem um jota e nem um tio se omitiria da lei sem que tudo fosse cumprido, e foi cumprido. Quando o clímax, o último ato de cumprimento da lei foi quando Jesus expirou no madeiro e disse: está consumado. Em algumas traduções dizem: está cumprido ou está feito. Entendeu? Está feito. Agora, tudo que está escrito, veja bem, e quando aquele discípulo procura Natanael, me parece que foi Filipe, disse: vem, Filipe, venha ver. Achamos aquele que está escrito na lei e nos profetas, Jesus de Nazaré. Então, estava escrito na lei e nos profetas, eles estavam esperando, e Filipe viu, entendeu que aquele era o homem, aquele era o Machia. Entendeu? Então, muitas passagens das Escrituras diz que convinha que tudo o que estava escrito a respeito dele se cumprisse. Né? Na lavagem, no texto em que Jesus lava os pés dos apóstolos, ele fez aquele ato, aquele cerimonial, aquela cerimônia, para que se cumprisse o salmo que dizia: aquele que come o pão na mesa comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Se me fala a memória, é o Salmo 41, diz: tu, meu amigo íntimo, em quem eu confiava. Está entendendo? Então, tudo o que estava escrito, tudo o que estava escrito na lei e nos profetas teria que ter o seu cumprimento. Enquanto Jesus estivesse vivo, respirando, a lei vigorava. Então, Jesus foi circuncidado, cumpriu a lei ao 8º dia. Jesus ia com seus pais à Páscoa até o cerimonial em Jerusalém, para as cerimônias, os cerimoniais lá, que era obrigação. Jesus tinha que cumprir. Ele não seria descumpridor da lei. Quando falaram sobre o dízimo para ele lá em Mateus 23,
Ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, que dizimais o endro, o cominho e a hortelã, e esqueceis o mais importante da lei, né? A misericórdia e o amor. Vocês deviam fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, ali ele está dizendo que deveriam trazer sim o dízimo, os seus dízimos. Mas ele estava vivo ainda e não seria transgressor de alguma coisa que ainda não tinha sido cumprido totalmente. Então é nesse sentido, meus amigos ouvintes e acompanhantes do canal, que Jesus cumpriu. Que Jesus cumpriu a lei. A lei foi cumprida nesse sentido. Então, a partir desse dado momento em que começou, que ele ressuscitou e esteve com os apóstolos, com os discípulos, então, e mandou que ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de autoridade, de poder, do Espírito Santo, da inspiração, da orientação do Espírito Santo. A partir daquele momento em que o Espírito Santo veio e desceu sobre eles, e eles começaram então a sair e a falar com ousadia, então começou ali a nova dispensação, onde os apóstolos começaram a estabelecer as regras para um povo, porque o Evangelho não ficou restrito só a Israel. Quando Jesus estava vivo, Jesus disse no capítulo 10 de Mateus, se não me falha a memória, disse que não era para entrar em aldeia de gentio nem de ninguém, mas antes era para os discípulos irem às ovelhas perdidas da casa de Israel. Até ali, o Evangelho estava restrito às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas quando o Senhor Jesus morreu, cumpriu-se a lei, veio o Espírito Santo, o Paracleto, veio o Espírito Santo, que seria a unção, que seria o próprio Jesus junto com eles, né? Ele disse: o mundo não vai me ver, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, tá? Um pouquinho de tempo, vós chorareis, né? O mundo vai se alegrar com o choro de vocês, mas outra vez voltarei, vós me vereis, porque eu estarei convosco. E lá no final de Mateus 28 e 20, ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, começou a ser estabelecido uma nova dispensação, com uma nova regra, que é a dispensação do Espírito Santo, hoje chamada dispensação da graça, onde nós temos uma série de doutrinas e regras que algumas coisas da lei vieram a fazer parte, como o apóstolo Paulo fala, e vieram a fazer parte, que não tem nada a ver também, senhores e senhoras, com cultura. A interpretação hermenêutica fala nessa questão da cultura, mas também estabelece que a cultura não está acima das coisas, doutrinas absolutas que foram trazidas pelos apóstolos. Porque o mesmo Deus que escreveu, quando passa para as dispensações, o que passou para aquelas dispensações são absolutas. Aquelas que não passou, as coisas que os apóstolos não praticaram, tá certo? Que Jesus não fez, nós não podemos estabelecer aqui. Por exemplo, quando Jesus iniciou seu ministério, ele escolheu 12 homens. Seria Jesus machista? Não conheceria Jesus, sendo ele onisciente, como alguns pregam? Não seria Deus machista de escolher só 12 homens? Por que não escolheu mulheres? Ah, porque Jesus, Deus respeitou a cultura daquele tempo. Não, queridos, jamais. O Senhor não escolheu mulheres, tem um sentido. Mais tarde, na dispensação, quando é estabelecida a dispensação da graça, Paulo vem ensinando a função do homem e da mulher no trato do ministério. Entendeu? Isso vou falar mais tarde, é outro assunto para a sequência daqueles 4 vídeos, que faltam 2 ainda, né? Mas em que sentido eu quero dizer isso? O Senhor Jesus cumpriu a lei de A a Z. Aquilo que pelo seu Espírito ficou
né, aquele famoso concílio lá de Jerusalém, onde os apóstolos se reuniram, porque havia uma polêmica da questão da circuncisão, o evangelho chegava, o Espírito era derramado sobre os gentios, e alguns diziam que eles deveriam guardar a lei, eles queriam que guardasse toda a lei, inclusive questões de cabelo, de sacrifício, de coisas. De que adiantaria o Senhor Jesus ter morrido então? Entendeu? Então os apóstolos fizeram aquela reunião e estabeleceram lá o que era bom que observasse, cuidasse do sangue, se abstivesse da prostituição. Então foram aquelas coisas que estavam na lei que foram estabelecidas ali. Ali não está incluído, não tem dízimo para ninguém guardar, não tem uma obrigação de uma guarda de dias, né? Não há uma obrigação ali. É claro que Deus nos criou para nós trabalhar 6 dias e o nosso corpo descansar num provável 7º dia, né? Então o evangelho se espalharia sobre o mundo numa geografia completamente diferente. Hoje nós temos calendários completamente diferentes, tá? Um dia eu quero falar também sobre essa questão de calendários. O pessoal que guarda o sábado não guarda, o pessoal aqui no Brasil que guarda o sábado, por exemplo, tem um problema seríssimo, porque guardam o sábado católico, não guardam o sábado judaico. O calendário judaico é só pesquisar aí na internet e você vai ver que o calendário judaico não é o mesmo calendário nosso calendário é o calendário católico, justiniano. Tá? É um calendário diferente, os calendários não batem. Então, aqueles que estão guardando esse sábado aqui não estão guardando o sábado bíblico, o sábado do calendário judaico, o israelita, no caso, né? Então, um dia eu quero trazer esse assunto aí, preparar melhor. Espero que Deus envie mais irmãos, mais pessoas que possam me ajudar na elaboração desses vídeos. Vocês veem que está bem grosseiro esses vídeos, e até muitos textos eu não estou trazendo assim mais amiudadamente para vocês. É difícil a gente falar, um pouco meio gripado, mas eu quero que você entenda, né, que como o Senhor Jesus cumpriu a lei, é nesse sentido. O Senhor Jesus cumpriu, ele foi cumpridor da lei, ele foi o único ser humano como homem que cumpriu todos os preceitos da lei, de A a Z. Sua morte foi o clímax. Tudo se cumpriu. Não há mais nada que ficou de fora. Agora, se nós fôssemos tentar guardar lá preceitos da lei, nós estaríamos debaixo da maldição, como diz aqui, ó. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Se você se justifica dizendo, eu pago o meu dízimo, baseado em Malaquias 3:10, você obviamente terá que cumprir todas as coisas que Malaquias manda, todas as coisas, né, que estão escritas no livro da lei. Se você tropeçar num só ponto, você já é culpado de todo. Imagina você guardar só o dízimo, que é da lei, está ali, ele é da lei. O dízimo é da lei. Entendeu? Não é da graça. Na graça não tem um mandamento dos apóstolos mandando pagar dízimo para alguém. Não tem. Então, meus amados, mas esse não é o assunto, eu já falei sobre esse assunto na outra parte. A outra coisa que os livros aqui e as cartas de Paulo falam, se não me falha a memória, é Efésios. Eu não vou ler aqui agora, não vou procurar aqui agora, porque o vídeo já está em quase 40 minutos. Mas assim, diz assim: da graça tendes caído, vós os que vos justificais pela lei. Entendeu? Então, se alguém se justifica por algum mandamento da lei, ele, como diz a Escritura, Cristo de nada vos aproveita. Então pense um pouco o tipo de cristianismo que você está vivendo, né? Pense aonde que você está pagando para ser salvo. É isso que é
Você acha que se você pagar, você é salvo? Contribuição, nem nada que nós possamos fazer é para salvação. Não há nada que nós possamos fazer para ser salvo. Cristo já foi, já morreu, já cumpriu por nós. Nós somos salvos pela graça. E somos justificados pela fé em Jesus. Porque nós olhamos e dizemos, é somente por Jesus. É Ele que é o varão perfeito. A medida certa. Então nós olhamos para Ele e nos ajoelhamos e nos humilhamos e aceitamos que é pelos méritos dele, é pela graça, sois salvos por meio da fé. Como está escrito aqui, ó, justificados pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Que coisa tremenda, né, meus amados? Que coisa tremenda. Deus te abençoe em nome de Jesus. Foi um prazer nesse domingo de Dia das Mães estar com vocês. E me ajude, ore por mim, preciso da tua oração, tá certo? Deus abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, próspera, que as portas sejam abertas na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus seja contigo, Deus abençoe os irmãos lá em Curitiba, que Deus guarde, toque, abençoe, né, dê graça para que eles possam também levar esses vídeos em nome de Jesus ali aquelas pessoas. Paz do Senhor, meus amados.